Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, hoje, resolução da prova do Enem de 2021, segunda aplicação, tá? Nós já temos a resolução de 2021, agora a resolução da segunda aplicação, beleza? Então, sem perder tempo, vamos trabalhar! A primeira questão da prova, eu acho que eu estou com a prova amarela, se eu não me engano, questão de número 92. Ele diz assim, ó, um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, optou por embalagens a vácuo, beleza? Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos por quê? Pessoal, deixa eu te falar uma coisa, ó. Quando você tem um alimento e ele não está embalado a vácuo, você tem lá dentro do recipiente, né? Da embalagem, você tem ar atmosférico, beleza? No ar atmosférico a gente tem principalmente N2 e O2. Galera, o N2, ele é N-tripla-N. Quebrar essa ligação aqui é muito difícil, porque é uma ligação tripla. Então a gente diz que o nitrogênio, ele é um gás. Ele não é um gás nobre, mas ele tem uma grande energia de ligação. Então é difícil de quebrar essa molécula aqui. Portanto, o nitrogênio, ele não ataca os alimentos. Beleza, galerinha? Beleza? Agora, o oxigênio, ele é muito oxidante, meus queridos. Então, quando você tem ar atmosférico em contato com o alimento, o oxigênio vai oxidar, vai deteriorar o alimento. Tá bom? Então, a ideia de você fazer uma embalagem a vácuo é porque você não vai ter a presença do oxigênio. O oxigênio que vai estragar o alimento. Joia? Olha o que ele disse na letra A. Esse tipo de embalagem a vácuo retém água. Nada a ver com água. Controla o pH. Gente, o vácuo ele não muda a concentração de H+. Então, ele não vai controlar pH. Evita a perda de nutrientes, também não tem nada a ver. Mantém a temperatura constante, nada a ver. Temperatura, ela depende, né, da temperatura do meio. Então, a resposta, pessoal, letra E, tá? A embalagem a vácuo, ela impede o contato do alimento com o oxigênio, letra E, para o exercício de número 92. Legal? Agora, exercício de número 93. Ele diz assim, ó, segundo a propaganda de uma rede de hotéis, milhões de toneladas de detergentes são lançados na natureza para lavagem de toalhas usado uma única vez. Num projeto para reduzir os impactos ambientais da lavagem de toalhas, além de incentivar a sua reutilização, a rede implementou melhorias no processo de lavagem e substituição dos surfactantes. Gente, surfactantes, sabão, né? Detergente. Os produtos usados para fazer a lavagem das toalhas. Certo? Então, ele substituiu os surfactantes sintéticos pelos biosurfactantes. Bio, lembra dessa palavra aqui. Ele diz assim, ó, a vantagem do uso de biosurfactantes na rede de hotéis seria, pessoal, letra A, para aumentar a maciez e durabilidade das toalhas. Nada a ver, certo? A intenção, ele diz lá no texto, né? Está preocupado com a natureza, então não é para aumentar a maciez e durabilidade das toalhas. Diminuir o consumo de água utilizada na lavagem. Pessoal, não. Ó, você continua usando o surfactante. Agora é biosurfactante, mas ainda é surfactante. Então é pouco provável
e isso vai diminuir o consumo de água. Economizar com a compra de produtos de limpeza. Gente, isso aqui também é pouco provável, porque o biosurfactantes, como ele é feito em escala menor, normalmente ele custa mais, tá? Então não é para economizar, a ideia não é economizar com a compra de produtos de limpeza. Incrementar a desinfecção no processo de lavagem. Pessoal, é muito provável que os surfactantes sintéticos eles tenham a mesma qualidade na desinfecção dos biosurfactantes. Então a gente também eliminaria essa alternativa. Olha a letra E. Reduzir a contaminação ambiental por resíduos de limpeza. Pessoal, quando ele substitui o surfactante sintético pelo biosurfactante, significa que ele vai permanecer menos tempo na natureza. Tá? Ele é biodegradável. Então a ideia é reduzir a contaminação ambiental por resíduos de limpeza. Então na questão de número 93, a gente marca também a alternativa correta, letra E. Pessoal, essa prova do Enem, né, 2021, segunda aplicação, ela teve pouco cálculo e mais conceito. É importante você fazer esses exercícios, pessoal, esses vestibulares anteriores, porque essa questão, especificamente, não vai cair mais, mas esse assunto ele vai voltar, beleza? Agora a gente vai resolver o exercício de número 99, galera. Estou resolvendo a prova do Enem 2021, segunda aplicação. Ele fala assim, ó. O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado a de outros sais. Dados. Para cada 1 grama desse sal rosa, contém 230 miligramas de sódio contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados nessa mesma quantidade de sal de cozinha tradicional. Beleza? Você pegou a mensagem? Se você pegar o sal de cozinha rosa, você vai encontrar em cada 1 grama 230 miligramas de sódio. Enquanto o sal de cozinha tradicional, para cada 1 grama, você encontra 400 miligramas de sódio. De boa, de boa? Aí ele diz assim, ó, estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas, pessoal, certo? E enquanto a dose recomendada máxima é de 5 gramas. Então, nós consumimos 12 gramas em média, enquanto deveríamos consumir 5 gramas. Ele deu a massa molar do sódio, 23 gramas por mol. Pessoal, aí ele fala assim, ó, considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha, em 30 dias, um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de. Então vamos lá, pessoal. Ó, seguinte, nós vamos primeiro descobrir. Ele diz assim, ó, a dose diária de consumo de sal de cozinha é 12 gramas. Dose diária. Só que ele pede para fazer o cálculo, galera, em 30 dias. Certinho? Então vamos lá, ó. Em 30 dias, pessoal, em 30 dias, a massa de sal consumida vai ser 12 gramas, lembra, né? Ó, por dia, a média de 12 gramas.
Em 30 dias, obviamente, você vai multiplicar por 30. Isso, pessoal, dá para fazer até de cabeça, 330 gramas de sal. Beleza? Então, no mês, em média, a gente consome 360 gramas de sal. Legal? Agora é o seguinte, ó. Vamos calcular quanto de sódio tem no sal tradicional. Primeiro eu vou calcular no sal tradicional. Vou escrever aqui, ó, ST. Ele disse que no sal tradicional, cada grama de sal, pessoal, tem 400 miligramas de sódio. Você lembra, né? Ó, no sal tradicional, a gente tem 400 miligramas de sódio para cada 1 grama. Beleza? Só que no mês a pessoa ingere 360 gramas de sal. Aqui, ó, em 30 dias, a média é de 360 gramas de sal. Então, nós teríamos uma massa de sódio aqui, que eu vou chamar de X, pessoal. Beleza? Esse X aqui é a massa de sódio que a pessoa ingere no mês se ela estiver ingerindo sal tradicional. Acho que eu já fiz essa continha aqui. Sim, isso dá 144 mil miligramas de sódio. Pessoal, 360 vezes 400 dá 144 mil miligramas de Na. Legal? Isso se a pessoa consumir o sal tradicional. Agora, se ela consumir o sal rosa, em 1 grama de sal, vai ingerir 230 gramas de sódio. Acho que você lembra desse dado. Olha lá, ó, o sal rosa, para cada 1 grama, 230 miligramas de sódio. Beleza? Só que é o seguinte, a pessoa por mês, ela ingere 360 gramas de sal. Então, a massa de sódio por mês que a pessoa ingere, se ela usar o sal rosa, também fiz essa conta aqui, pessoal, ó, 360 vezes 230 dá 82.800 miligramas de sódio. Beleza? Certo? Bom, seguinte, ó, se a pessoa substituir o sal tradicional pelo sal rosa, ele vai ter uma redução na quantidade de sódio ingerido, né? Vamos calcular. Ó, a massa de sódio ingerida, se ela fizer essa troca, vai ser 144 mil miligramas menos 82.800 miligramas. Pessoal, certinho? Então, a massa de sal ingerida, né, a menos, beleza? Já fiz essa continha também, meus queridos, 61.200 miligramas de sódio. É o seguinte, ó, se ela deixar de usar o sal tradicional e usar o sal rosa, ele vai deixar de ingerir 61.200 miligramas de sódio, certinho? Só que ele quer, pessoal, o número de mols de sódio, beleza? Primeira coisa, vou passar isso aqui para grama. Vai dar 61,2 gramas de sódio, certo? Só dividir por 1.000, beleza? Agora o número de mols, eu posso fazer uma regra de 3, certinho? 1 mol, 23 gramas de sódio, essa massa X, ou eu posso usar aquela formulinha. Número de mols, ou quantidade de matéria, é a massa sobre a massa molar. Pessoal, 61,2 grama, passei para grama, dividido por 23. 23 é a massa molar do sódio.
tá? Essa continha eu já fiz também. Cadê? Deixa eu achar aqui. Pessoal, o número de mols, ele dá 2,66 mol. Essa é a quantidade de sódio que ele deixa de ingerir se fizer essa troca. Legal? Aí ele quer a resposta mais próxima. Pessoal, a alternativa, letra B, aproximadamente 2,7, é o exercício de número 99, galera. Alternativa correta, letra B de bola. Certinho? Ó, o ideal é você pausar o vídeo, ok? E calcular o exercício, fazer o exercício. Depois você compara com a resposta que eu estou trabalhando aqui com você. Tá joia? Gente, então vamos agora ao próximo exercício. Próximo exercício é o exercício de número 100. Ele diz assim, ó: o biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo que tem sido produzido em grande escala no Brasil a partir da transesterificação do óleo de soja e meio alcalino. Pessoal, só para dar uma lembradinha, o diesel, ele é um derivado do petróleo, né? Um combustível fóssil. O biodiesel, ele pode ser sintetizado, ele pode ser produzido através, por exemplo, de óleo de soja, óleo de mamona, tá? Então a gente diz que o biodiesel é um combustível renovável, tá certo? Ele normalmente é usado como aditivo do diesel que vem lá do petróleo. Beleza? Aí ele fala assim, pessoal, ó, visando reduzir a competição com a indústria alimentícia, os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que a gente está produzindo esse biodiesel. Porém, o uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez. Gente, presta atenção nas dicas que tem no texto do exercício. Tá? Então é dificultado por causa da acidez de Bronsted. Só para dar uma lembradinha, ácido de Bronsted é o ácido que doa H+ numa reação química. É uma substância que tem caráter ácido, desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema genérico em que R representa um grupamento alquila, né? Grupamento alquila é o grupo que veio de alcano. Por exemplo, metil é um radical alquila, porque ele veio de um alcano. Pessoal, então aqui nós temos, ó, o biodiesel, né? Ok? E veja que ele tem vários subprodutos, ó. Tem vários subprodutos quando a gente usa, quando a gente reutiliza o óleo e gordura, né? De frituras, por exemplo. Ok? Aí ele diz o seguinte, ó: a dificuldade mencionada é gerada pela presença de grupamentos. Pessoal, pelo amor de Deus, é um exercício muito simples, não pode perder. Quem que causa essa dificuldade no uso aí? A acidez, tá? Agora ele quer saber qual que é o grupo mencionado que é gerada pela presença, né? Que causa esse problema aí. Bom, o que eu vou fazer? Nas alternativas, pessoal, eu vou ter que descobrir a substância que tem caráter ácido. Gente, pelo amor de Deus, olha a letra A. Na letra A, nós temos um ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem caráter ácido, né? Esse hidrogênio aqui, ó, ele é ionizável, tá? Um exercício muito simples, se você prestasse atenção no texto, resolveria na boa. Ó, na letra B é uma acetona, ela não tem caráter ácido. Na letra C é um aldeído. Esse hidrogênio aqui no aldeído não é ionizável. Aldeído, né, tem caráter neutro. Aqui nós temos o hidrocarboneto, né, gente? Também não tem caráter ácido. E aqui nós temos, ó, hidroxila alcoólica, beleza? Hidroxila de álcool não é ionizável, tá? E aqui a gente tem grupo de ésteres. Então a resposta certa, muito de bom exercício, letra A, tá certo? Porque é o único que tem caráter ácido das alternativas aí. Beleza? Então exercício, deixa eu ver aqui, ó.
Era esse exercício de número 100, alternativa correta, letra A. Pessoal, próximo exercício, exercício de número 101, separação de misturas costuma aparecer bastante no Enem, só que você tá craque nesse assunto aí. Ó, para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de, pessoal, limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, NaCl, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Todos, obviamente, são sólidos. E, só para enfatizar, toda mistura de sólidos é heterogênea. Ligou? Aí ele fala assim, ó, os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Pessoal, na etapa 1, ele retirou os grãos de feijão por catação, né? Pega a mão, vai lá e tira os grãos de feijão. Pode pegar a mão livre ou pode pegar uma espátula, por exemplo, uma pinça. Isso chama-se catação. Na segunda etapa, ele tira a limalha de ferro por imantização, separação magnética. Esse termo aqui, rigorosamente falando, não é adequado, imantação, viu? O mais correto é separação magnética ou imantização. Mas de boa, não vamos brigar com o Enem por causa disso, não. Na terceira etapa, tirou bolinha de isopor por flotação. Gente, você lembra como é que é a flotação? Você coloca um líquido de densidade intermediária aos sólidos, beleza? O sólido menos denso flutua, né? Vai para a superfície e a gente recolhe. Legal? Aí, né? Ele separou areia por filtração e depois o cloreto de sódio por evaporação. Aí, gente, ele fala assim, ó, em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Seguinte, para retirar os grãos de feijão, vai lá e cata, não precisa de água. Para você tirar a limalha de ferro, você chega com o ímã, ele puxa o ferro, ele atrai o ferro, tá? Não precisou de água. Agora, para fazer a flotação, para você tirar a bolinha de isopor, tem que colocar água para ela flutuar e você retirar, tá? Então, é na etapa 3 que a gente retira as bolinhas de isopor adicionando água por flotação. Então, a resposta certa, letra C, para o exercício de número 101, um exercício bem de boa também. Pessoal, agora, exercício de número 103. Ele fala assim, ó, o solvente tetracloroeteno ou percloroetileno é largamente utilizado na indústria de lavagem a seco e em diversas outras indústrias, tais como a da fabricação de gases refrigerantes. Os vapores desse solvente, pessoal, quando expostos a elevada temperatura na presença de oxigênio e água, sofrem degradação, produzindo gases poluentes, conforme representado pela equação. Tá? Então aqui você tem o tal de tetracloroeteno ou percloroetileno, na presença de oxigênio e de água, ele produz essas substâncias aqui. Beleza? Certinho? Aí, pessoal, eu até repeti a equação aqui para não ficar mudando de tela, é a mesma equação. Aí ele diz assim, ó, os produtos dessa degradação, gente, os produtos são esses compostos aqui, ó. Quando lançados no meio ambiente, contribuem para, queridos, o primeiro produto aqui é o HCl, ácido clorídrico. Gente, pelo amor de Deus, né? Se ele é um gás com caráter ácido, é lógico que ele vai deixar o meio ácido. O Cl2 gasoso, quando a gente coloca em contato com a água, gente, isso aqui é legal, ó. Se você colocar o Cl2 gasoso em água, mais H2O, ele vai produzir
o HCl, galera, e ele também produz o HClO, tá? Então, o Cl2 mais água, ele produz duas substâncias com caráter ácido. Então, eu tenho caráter ácido da primeira, caráter ácido da segunda. O CO, você vai lembrar, CO, NO e N2O são óxidos neutros. Então, o CO, ele tem caráter neutro. E o CO2 é um óxido diametal. Ele é um óxido ácido, tá? Óxido diametal tem caráter ácido. Ele é um óxido ácido. Tanto é que o CO2 gasoso, quando você coloca em água, pessoal, vira o ácido carbônico, H2CO3. Joia? Bom, então, com exceção do CO, que é neutro, todos os outros produtos aqui, eles têm caráter ácido. Beleza? Então, ele fala assim, ó, os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para elevação do pH. Não. Se elevar o pH, fica básico, não é? Eles todos são ácidos, eles vão diminuir o pH. Gente, formação da chuva ácida, pronto, acabou. Ó, se eles são substâncias com caráter ácido, eles vão contribuir para a formação da chuva ácida. Na letra C, pessoal, eutrofização de mananciais, lá na biologia, você sabe que não tem nada a ver. Elevação dos níveis de ozônio. Nada a ver com o ozônio também. São substâncias ácidas, tá? Nada a ver. Formação de óxidos de enxofre. Galera, não tem nem enxofre aqui. Então, esse item está errado. A resposta certa, letra B. Um exercício relativamente de boa. Questão de número 103. Alternativa correta, letra B de bola. 103B de bola. Gente, tranquilo até agora? Beleza? Ó, eu insisto. Pega o vídeo, pausa, resolve a questão, depois você compara com a minha resolução. Gente, outra coisa, hein, ó. Se você está assistindo o vídeo, você acha que está te acrescentando alguma coisa, deixa o seu like aí, por favor. Tá joia? Agora a gente vai fazer o próximo exercício. Exercício de 111. Galera, outro exercício bem de boa. Legal? Já caiu várias vezes exercício desse item aqui, né? Desse assunto no Enem. Então fique esperto. Ele diz assim, ó, a densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume. Todo mundo sabe disso. Um estudante iniciou o procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro ele determinou a massa da amostra, obtendo, pessoal, 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em ml, com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. E a água, né, gente, se ela estiver pura, destilada, a densidade é 1 grama por ml. Aí, ele faz o seguinte, ó. Ele faz o seguinte. Ele pega a proveta, coloca água. Se você der uma olhadinha aqui, pessoal, ó. O nível inicial aqui, 35 ml. Né? Ele é graduado em ml. Quando ele colocou a amostra, quando ele colocou a peça, o nível, ele veio para cá, ó. Não sei se você consegue enxergar, acredito que sim. Aqui entre 40 e 50, 45 ml. Beleza? Gente, então, saiu de 35 e foi para 45. Esse é o volume de água que a peça, né, que a amostra deslocou. Galera, o volume de água deslocado é exatamente igual ao volume da amostra. Aí ele quer que a gente calcule a densidade da amostra. Nossa senhora, que exercício de boa. Ó, densidade, ele até fala no texto, é a relação da massa pelo volume. Qual que é a massa da amostra, meus queridos? 27,8 gramas. 27,8 gramas. Qual que é o volume da amostra? O volume da amostra é o volume deslocado. Pessoal, o volume deslocado de água
45 menos 35, 10 ml. Agora é só substituir aqui, ó, 10 ml. Meu, dá até para fazer de cabeça, né? Dividiu por 10, 2,78 gramas por ml. Essa é a densidade dessa amostra. Exercício de número 111, pessoal. Alternativa, letra E. Muito tranquilo. Certo? Deixa eu ver o próximo aqui. Próximo também é de boa. Ó, questão 112. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Pessoal, uma questão que poderia caber lá na física, tá? Mas eu quis colocar aqui também, porque de repente pode aparecer uma questão interdisciplinar. Então ele deu aqui a condutividade térmica de materiais, tá bom? O cobre é o que mais conduz, depois o alumínio. A cerâmica é a que menos conduz o calor. Condutividade térmica, né, condução de calor. Aí ele fala assim, ó, considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Pessoal, então você tem aqui o recipiente, tá? Todos têm a mesma espessura, legal? Aqui está o recipiente, aqui está o alimento. Ele quer manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo. Pessoal, então não tem que sair calor pelo material, certo? Você tem que manter o material aquecido por mais tempo. Então, o material tem que ter baixa condutividade térmica. Galera, e de todos que ele forneceu aí, a cerâmica é o que tem a menor condutividade térmica, ela que vai manter o material por mais tempo aquecido, certo? Ela é o número 5, alternativa correta, pessoal, letra E. Exercício 112, alternativa correta, letra E. Também um exercício muito de boa, certo? Os professores de física vão resolver, mas eu quis resolver com você aqui também. Legal! Bom, agora, exercício de número 113. Galerinha, presta atenção no texto que ele diz muita coisa para nós. Ó, um produto obtido industrialmente da eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio. Gente, eu vou tentar resolver o exercício sem fazer a eletrólise. Não sei se eu vou conseguir, tá? Depois, se eu não conseguir, eu lendo o texto aqui, aí eu lembro com você como é que é a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Joinha? Tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Opa! Pessoal, com essa diquinha aqui, tem aluno que já sabe qual que é a resposta. Para fabricar sabão, a gente usa qual composto inorgânico, meus queridos? Você lembra? Soda cáustica. Mas vamos continuar a leitura. Normalmente, esse produto, né? Esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros. Pessoal, soda cáustica a gente usa para desentupir pia, por exemplo. Tá? Então, tudo leva a crer aqui que é realmente aí o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Certinho? E é capaz de reagir com gorduras. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado, aberto por um longo período de tempo,
ele pode absorver CO2 convertendo-se em um sal. Queridos, o CO2 ele é um óxido de ametal, então ele é um óxido ácido. Se ele reagiu com essa substância e produziu um sal, gente, essa substância tinha caráter básico. Então, ó, a resposta certa, letra D. Esse produto industrial é o hidróxido de sódio, é a soda cáustica NaOH. Entendeu? Então, você, assim, se você fosse lembrando das características da soda cáustica, você ganharia muito tempo resolvendo esse exercício aqui. Joinha? Então pronto, alternativa, qual que é o exercício mesmo? 113, alternativa letra D de dado. Gente, só que é o seguinte, ó, para treinar, porque pode cair em algum outro vestibular que você vai prestar, ou no próprio Enem, nós vamos fazer aqui a eletrólise aquosa do sal de cozinha, NaCl. Beleza? Então vamos lá. Ó, o NaCl, como em solução aquosa, você vai dissolver em água. Tem a eletrólise ígnea, né, que o material é fundido, lembra disso? É liquefeito sem a presença de água. E tem a eletrólise aquosa, na qual você dissolve o sal em água. O sal de cozinha dissolvido em água, ele vai sofrer dissociação. Você vai produzir o Na mais aquoso, certo? Mais o Cl menos aquoso, beleza? Como é uma eletrólise aquosa, você tem que considerar os íons presentes na água. Pessoal, todo mundo sabe que os íons da água, H+, mais OH-. De boa até agora? Tranquilo? Bom, agora é o seguinte, ó, na eletrólise, a gente sempre tem uma reação catódica e uma reação anódica, uma reação no cátodo, uma reação no ânodo. Bom, me ajuda aqui, por favor, ó. Na eletrólise, cátodo é onde eu tenho descarga de cátion. Então, cátion, ele se descarrega no cátodo. Gente, se o cátion tem carga positiva e ele se encaminha para o cátodo é o polo negativo da eletrólise, certo? Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Agora tem um detalhezinho, ó. Nós temos dois cátions, o Na+ e o H+. Você lembra que quando você tem mais de um cátion, né, tem uma prioridade entre eles. Vamos dar uma lembrada? O H+, ele ganha de quem, pessoal? Ele tem prioridade de descarga em relação a quem? O H+, em relação a metais da família 1A, da família 2A e do alumínio. Beleza? Nesse caso aqui, o sódio, ele é da família 1A, tá? O H+ ganha da família 1A. Então, é o H+ que vai sofrer descarga. Galera, ele tem carga positiva, para ele se descarregar, tem que ganhar coisa negativa. Então, ele vai receber um elétron e vai virar H, certo? Sem carga. Só que na natureza nós não temos H, né? Nós temos H2 e ele é um gás, certo? Veja que essa equação não está balanceada, ó. Tem um H à esquerda, 2H à direita, e eu vou deixar para balancear junto com a equação do ânodo. Gente, ânodo é onde descarrega ânion. Se o ânion tem carga negativa, ele vai para onde tem carga positiva. Então, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. E outra coisa, ó, aqui nós temos o Cl- e temos a hidroxila. Vamos lembrar qual dos dois tem prioridade na descarga. Gente, de quem a hidroxila ganha? Ela ganha de ânions oxigenados e do F-. Ela perde para os demais. Então, a hidroxila vai perder do Cl-, do cloreto. Então, no ânodo, a gente vai ter a descarga do cloreto. Ele é um ânion, tem carga negativa. Ele tem que perder a carga. Gente, para perder a carga, vai dar elétron.
Portanto, a reação é de oxidação. No cátodo é redução, no ânodo é oxidação. Na natureza, tem cloro atômico, monoatômico? Não. Tem molécula de cloro. Então a gente vai colocar aqui, ó, Cl2. Beleza? Gente, lembra que para eu somar, o número de elétrons tem que ser o mesmo? Então, para eu deixar um elétron, eu vou balancear colocando meio aqui e meio aqui. Ó, um H, meio vezes 2 dá 1, um C, beleza. E você deve se lembrar que na eletrólise aquosa, nós somamos todas as equações. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó, elétron corta com elétron. Beleza? H+ cancela com H+. Cl- cancela com Cl-. O que sobrou à esquerda? NaCl aquoso. O que mais, hein? H2O no estado líquido. Sossegado. O que sobrou à direita? Na+, aquoso, pessoal, mais OH menos aquoso, mais meio de H2 gasoso, mais meio de Cl2. Não ficou legal esse Cl2 aqui, não. Deixa eu dar uma arrumadinha, pessoal. Deixa eu dar uma caprichada aqui, certo? Meio Cl. Nossa, não ficou legal. Até que não fica legal, a gente não para. Então, ó, mais Cl2. Agora, beleza. Cl2 gasoso. Certinho? Então, veja só o que a gente tem. Ó, o H2, ele é recolhido no cátodo, na eletrólise aquosa do NaCl. H2. O Cl2, ele é recolhido no ânodo. Certo, moçada? Ó, isso aqui é recolhido no cátodo, recolhido no ânodo. O que sobra na cuba eletrolítica? NaOH. O NaOH, certo? O hidróxido de sódio, ele é formado, né, da eletrólise aquosa e todos os itens que ele falou em relação a ele. De boa, de boa? Usado para fazer sabão, é perigoso, né? Ele queima a pele, etc. Deixa eu só dar mais uma lembradinha aqui rápida, ó. Ele diz no texto que quando entra em contato com gás carbônico, ele forma um sal, pessoal. Vamos dar uma lembradinha quem é o sal? O negócio é o seguinte, ó. O CO2, ele é um óxido ácido, porque o carbono é metal. Lembra que a gente aprendeu? Um óxido ácido, antes de reagir, como a reação está sendo feita em solução aquosa, ele vai se transformar no ácido correspondente. Como é que eu acho o ácido correspondente? Somo uma água. Então vai dar H2CO3, certo? Então o sal produzido, galera, é o carbonato de sódio ao lado da água. Entenderam, beleza? Então, realmente a resposta certa, deixa eu só voltar aqui, 113, alternativa correta, letra B de dado, meus queridos. Agora exercício de número 114. Ele diz assim, ó, o ácido sulfúrico H2SO4, ácido de baterias de automóveis, é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo de H2SO4 a partir, né, do ácido, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. Então, antes de jogar o ácido sulfúrico fora, vai neutralizar, depois vai descartar. Aí ele tem lá, no laboratório, essas substâncias aqui, ó, disponíveis, pessoal. Óxido de cálcio, cal viva ou cal virgem, né? Sulfato de potássio, sulfato ácido de sódio, ou hidrogênio sulfato de sódio, ou bisulfato de sódio. Esse aqui é o etanol, álcool etílico. Isso aqui, pessoal, ó, é uma amida, né?
tá certo? Esse composto aqui, ó, C dupla ONH2 é uma amida. Aí ele falou assim, ó, qual dessas substâncias é adequada para realizar esse tratamento? Meus queridos, para você neutralizar o ácido sulfúrico, para descartar na sequência, você precisa usar alguma coisa com caráter básico. Então vamos comigo aqui. Ó, eu vou começar de trás para frente, tá? Isso daqui é amida, pessoal. Amida, ela tem caráter neutro, meus queridos. As amidas são chamadas de sais orgânicos, porque elas têm caráter neutro. Então, amida a gente descarta. Cuidado! Álcool, pessoal, cuidado, ó, tem essa hidroxila aqui, mas álcool não tem caráter básico. Álcool é neutro, certo? Ó, base é quando a hidroxila está ligada com o metal. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio é uma base. Agora, álcool não tem caráter ácido nem caráter básico. Álcool é neutro. Então, descartamos o álcool. Agora, cuidado, galerinha. Ó. Aqui nós temos um sal. Quando a gente tem um sal, para descobrir se ele tem caráter ácido ou básico ou neutro, né? Você tem que olhar a base que originou o sal e o ácido que originou o sal. Lembra? É a parte forte do sal que determina o pH desse sal. Então me ajuda aqui, por favor. Ó. Qual foi a base do bisulfato de sódio? NaOH. Beleza? Qual é o ácido? H2SO4. Queridos, toda base com metal da família 1A é forte. Então o hidróxido de sódio é uma base forte. H2SO4, 4 oxigênio menos 2 hidrogênios ionizáveis dá 2. Você lembra? Quando dá 2 ou 3, o ácido é forte. Então, ó, o bisulfato de sódio, ele veio de uma base forte e de um ácido forte. Então, ele é neutro, ele tem caráter neutro. O pH dele, muito próximo de 7. Então, não pode usar, porque para neutralizar o ácido sulfúrico tem que ter caráter básico. Aqui, a base vai ser o KOH desse sal. O K, a exemplo do Na, é família 1A. Então, essa base aqui é forte. E aqui, pessoal, ó, o SO4, a gente acabou de ver, H2SO4 que é forte. Portanto, esse aqui tem caráter neutro também, porque os dois são fortes. De boa? Sobrou o CaO. Meus queridos, o CaO, ele é um óxido de metal. O cálcio é da família 2A. Quando você tem um óxido de metal, principalmente da família 1A e família 2A, esse óxido é classificado como óxido básico. Então, ele tem caráter básico, ele é a substância que vai neutralizar o ácido sulfúrico antes de você descartá-lo. Qual dessas substâncias é adequada para realizar esse tratamento? Resposta letra A. Qual que é o exercício mesmo? 114, alternativa letra A, de amor. Pessoal, agora exercício de número 118, nossa senhora, bem de boa também. Ó, grande parte da atual frota brasileira de veículos de passeio tem tecnologia capaz de identificar e processar tanto o etanol quanto a gasolina. Quando queimados no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos, se a combustão for completa, gás carbônico e vapor d'água, né? Num processo com variação de entalpia menor do que zero. Ou seja, reação exotérmica, né? ΔH negativo, reação exotérmica, libera calor. Esse processo necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha elétrica. O gráfico que esboça a variação da energia potencial no progresso da reação é representada por... Deixa eu fazer aqui, pessoal, antes de olhar as respostas. O negócio é o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar as entalpias. Beleza? Em termoquímica, a gente normalmente coloca a entalpia apenas no gráfico e na cinética
nós colocamos a entalpia no eixo das ordenadas e o caminho da reação no eixo das abscissas. Queridos, no início eu tenho os reagentes, entalpia dos reagentes. Ele diz que a reação precisa de uma energia de ativação, tá? Então, a reação ocorre no nível de energia maior do que eu tenho nos reagentes. Então, eu dou essa energia de ativação. A reação vai ocorrer lá em cima, e lá em cima eu chamo de complexo ativado. Queridos, ele disse que a entalpia, né, a variação de entalpia é menor que zero. Reação exotérmica, vai sair energia, então no final eu vou ter menos energia do que eu tinha no início. Então, se a reação é exotérmica, o HP é maior que o HR. Vamos nas alternativas. Gente, letra A não tem nem sentido. Letra B, nada a ver, né? Não tem energia de ativação. Na letra C, tem até energia de ativação. Mas se você olhar aqui, ó, o produto basicamente tem a mesma energia que o reagente. Se acontecer isso, você diz que a reação é atérmica. Não é nem endotérmica, nem é exotérmica, tá? A letra D também não tem nada a ver. Galera, letra E. Ó, você tinha uma entalpia nos reagentes, forneceu uma energia de ativação e aqui você vai ter nos produtos uma entalpia menor. Como o ΔH é calculado HP menos HR, se o HP é menor, vai dar um ΔH negativo, isso corrobora que é a letra E. Então, exercício 118, a alternativa correta, letra E. Beleza? Próximo exercício, meus queridos, exercício de 119. É um assunto recorrente no Enem. Bom, como a gente comentou com você, essa questão aqui não vai cair mais no Enem. Só que esse assunto, com certeza, ele vai voltar. Então, o que você tem que fazer? Você precisa pausar o vídeo, tá? Resolver a questão. Gente, mas mesmo que você tenha acertado, olha a resolução, porque sempre eu coloco mais teoria, mais detalhe do que o exercício está pedindo. Porque pode ser que volte depois numa outra prova do Enem. Então agora a gente vai fazer esse 119 aqui. Ele fala assim, ó. As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Gente, deixa eu voltar uma coisa aqui com você. Eu não li o texto todo, não. Se ele falar, boa. Se ele não falar, deixa eu lembrar aqui com você, ó. As três principais emissões, quando você tem um elemento radioativo, são partículas alfa, partículas beta e ondas eletromagnéticas gama, as três principais, certo? As partículas alfa é que tem maior massa, beleza? Então, quando ela trombar com alguma outra molécula no espaço, ela vai arrancar elétron. Então, a partícula alfa, pessoal, é a partícula que tem maior poder de ionização. De boa? Depois vem a partícula beta, as ondas gama praticamente não tem poder de ionização. Cuidado, ó. Eu estou falando de poder de ionização. Não estou falando em poder de penetração, é de ionização. Fica esperto nesse item aí. Aí, continuando o texto, ele fala assim, ó. Ao interagirem com tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originada em transições nucleares, raio-x, originados em transições eletrônicas, alfa, núcleos de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Então, você tem aqui, ó, radiação gama, raio-x, radiação alfa, elétrons e nêutrons. Aí você tem a massa pessoal, né, relativa de cada um e a carga relativa. Aí ele fala assim, ó, para uma mesma intensidade de radiação, aqui tem o menor poder de penetração.
Gente, as partículas alfa têm o maior poder de ionização, tá? Mas como ela tem uma massa grande e, consequentemente, uma velocidade menor, ela tem o menor poder de penetração, tá? Então, você promete não esquecer, a partícula alfa, ela tem o maior poder de ionização. Quando ela choca com uma partícula, ela arranca elétron. Mas, como ela tem uma massa grande e uma velocidade pequena, relativamente pequena, né? Ela tem um baixo poder de penetração. Num acidente nuclear, é a emissão que causaria menos dano, né? No geral. Legal? Então, o exercício de número 119, a alternativa correta, letra A. Beleza? Gente, próximo exercício, exercício de número 123, ele fala assim, ó, os compostos iônicos, carbonato de cálcio e cloreto de sódio, têm solubilidades muito diferentes em água, é verdade, tá? O carbonato de cálcio é praticamente insolúvel e o cloreto de sódio é bastante solúvel. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal, pessoal, é o resultado do balanço entre a energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino. Então você tem assim, ó, NaCl, por exemplo. Para você separar os íons, você tem que fornecer uma energia. Gente, essa energia é chamada de energia de rede. Legal? Aí você vai conseguir separar os íons. De boa. E a energia envolvida na hidratação dos íons. Gente, depois que os íons são separados, a água ela vai interagir com os íons. Você lembra desse assunto? Ó, a água ela interage com os íons. E assim, ó, o H da água interage com o Cl-. O O, que é negativo da água, interage com o Na+. Isso aqui é um tipo de interação íon dipolo, tá? E esse processo no qual a água envolve um íon, a gente chama de solvatação, certinho? Então você tem a energia de rede, que é uma energia absorvida, energia para quebrar, né, para separar os íons, para quebrar a rede. E a energia envolvida na hidratação, normalmente é uma energia liberada. Aí ele fala assim, ó, em relação à energia de rede, que é a energia para quebrar, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior... Galera, o CaCO3 é o Ca2+, e o CO3 2-. O NaCl é o Na+, e o Cl-. Você lembra qual que é a força que você tem entre os íons num composto iônico? Força eletrostática. Se você olhar, no carbonato de cálcio, a carga dos íons ela é maior que a carga dos íons no cloreto de sódio, tá? Se a carga é maior, a atração desses íons é maior, pessoal. Então já dá para matar aqui, ó, atração entre seus íons. Você tem duas cargas positivas atraindo duas cargas positivas. Uma carga negativa, uma carga negativa. Você lembra daquela força eletrostática, meus queridos? É uma constante, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Se você tem uma carga maior, tá? Considerando uma distância relativamente próxima, né? Você vai ter uma atração, uma força eletrostática maior. Então, se a atração entre os íons é maior, você tem que dar mais energia para separar, você vai ter a maior energia de rede. Sossegado? Então, exercício de número 123, a alternativa correta, letra A. Pessoal, agora exercício de número 124, muito bacana esse exercício, viu? Ele fala assim, ó, uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais
quando o meio está ácido. Olha, galera, vou falar de novo, ó. Presta atenção nos detalhes do texto. Se ele falar de liberação de energia, absorção, caráter, presta atenção no texto, porque de repente lá está a chave para você responder o exercício. Então, ó, uma transformação química, quando o meio está ácido, é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de cor verde, né, por causa da clorofila, se transforma em feofitina de cor amarela. Então, se o meio é ácido, quando você cozinhar, a cor verde vai passar para a coloração amarela. Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança da cor, na qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. Pessoal, no primeiro becker, a gente tem uma folha de couve picada e 150 ml de água. Queridos, a água tem caráter neutro, né? pH da água igual a 7, certo? A 25 graus Celsius. Legal? Lembrando que a mudança de cor só acontece se o meio for ácido. Então, nesse caso aqui, não vai haver mudança de cor. O verde, ele vai continuar verde. Agora, no 2, uma folha de couve picada, 150 ml de água e suco de limão. Gente, suco de limão tem ácido cítrico. Ácido, pH menor que 7. E quando o meio é ácido, tem a mudança de cor. A cor verde muda para amarela, tá? Então, nesse caso aqui, o verde vai virar amarelo, certinho? E no terceiro, pessoal, uma folha de couve picada, 150 ml de água e 1 grama de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Queridos, o bicarbonato de sódio, ele é proveniente de uma base forte, o sódio é da família 1A, legal? E ele vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco, pessoal. A base é forte, o ácido é fraco, beleza? Então, nesse caso aqui, vai ter a hidrólise, né, do ânion, e o pH do sistema vai ficar maior que 7. Quando você tem um sal, o pH, o caráter da solução do sal, é igual ao caráter da parte forte dele. Como a base é a parte forte, o caráter vai ser básico. Você lembra que ele falou que só muda se o meio for ácido? Então aqui a coloração não vai mudar, ela continua verde. Então, ó, verde, amarela, verde. Ele quer saber assim, ó, finalizando o experimento, a gente vai ter verde, amarelo, verde, alternativa correta para o exercício de 124, letra C. Meus queridos, de boa, de boa? Tá acompanhando de boa até agora? Agora exercício de número 125, bacana também esse exercício. Ó, as plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e juntamente com a água e a luz solar produzem os carboidratos. No esquema está apresentada a equação desse processo em que as letras X e Y representam os coeficientes estequiométricos da equação, certo? Aqui, ó, o X é o coeficiente do CO2 e Y é o coeficiente da água. Aí ele falou assim, ó, quais são os valores dos coeficientes X e Y da equação balanceada de produção do carboidrato e oxigênio? Bom, gente, o X, ele é o coeficiente do CO2. Nessa equação, estão entrando X carbonos, beleza? X mols de carbonos, tranquilo? Não tem carbono na água. Então, todo o carbono dessa substância aqui, ó, ela vem do CO2, tá? Então, eu preciso contar quantos carbonos tem nessa estrutura aqui, que vai se repetir N vezes, é uma macromolécula que vai se repetir N vezes. Então, vamos contar os carbonos. Ó, vai falando, né? Lá não pode falar em voz alta, mas
Para você mesmo, vai contando aí, ó. 1, 2, cuidado, nesse vértice tem mais um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuidado, mais um vértice, 10, 11, 12 carbonos, pessoal, certo? Então, o X, ele vai ser 12N, porque tem 12 aqui, mas né, essa estrutura vai se repetir N vezes. Então, você faz 12 vezes N. O X é 12, já dá para saber que é a letra D de dado. Você entendeu como é que faz? Vamos só para confirmar se o Y vai ser 10 mesmo. Queridos, quantos hidrogênios estão entrando? Galera, ó, 2Y, não é verdade? 2Y, porque na água tem 2 hidrogênios, são Y água. Então fica 2 vezes Y, são 2Y. Agora eu preciso contar quantos hidrogênios tem esse composto. Nossa, gente, não pode errar de jeito nenhum. Vamos lá então, ó. Carbono sempre faz 4 ligações. Então aqui tem o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio. Cuidado, aqui tem 2, ó. Nesse vértice tem 2, ó. Esse carbono fazendo uma ligação, 2 hidrogênios. Aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, aqui também tem. Aqui tem 2, ó, cuidado, vértice tem 2. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Acho que eu não esqueci de nenhum, não. Então vamos lá contar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ixi, deu ruim, hein? 17, será que eu esqueci de algum aqui? Vou ter que contar de novo, meus queridos, não tem problema. Ó, hidrogênio. Aqui tem um, deixa eu ver onde que eu estou esquecendo hidrogênio aqui, pessoal. Aqui tem um, aqui tem 2. Deixa eu ver se tem mais algum vértice aí. Tá? Deixa eu contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Então, ainda deu ruim. Eu tô esquecendo de algum vértice aqui, pessoal. Bom, ó, aqui tem hidrogênio, ó. Aqui tem hidrogênio que eu não tô contando. Ó, foi até legal acontecer isso daí, pessoal, porque é o seguinte: se você poluiu o composto, você faz a lápis, né? Se você poluiu, pode ser que você passe por cima do hidrogênio que você já tinha colocado e não vê. Então é melhor você apagar se você fez a lápis primeiro e fazer tudo de novo. Eu vou fazer isso daí. Então, ó, hidrogênio, aqui são 2, certo? Aqui tem 1, 2, 3, aqui tem mais um, aqui tem mais um. Opa, acho que eu estava esquecendo desse aqui, não estava não? Ó, hidrogênio, aqui também tem, aqui tem 2, aqui também tem, aqui tem mais um, ali já tem, e aqui tem mais um. Cara, eu acho que agora eu contei certo, pelo amor de Deus. Então vamos lá, ó. 1, 2, vai colocando uma bolinha. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, gente. Só que tem 20. Onde que eu estou esquecendo de hidrogênio aqui? Pelo amor de Deus. 20. Vamos ver, vamos ver. Então agora a gente vai contar os hidrogênios. Pessoal, ó, aqui tem um. Aqui, 1, 2, 3 ligações, tem mais um. Aqui tem um, aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Aqui tem 2. Aqui tem um. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 1. Meu Deus, hein? Vamos ver se agora vai dar certo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Então, pessoal, 2y é igual a 20. 20n, né? Porque isso aqui vai se repetir n vezes. Então, y é igual a 10n. Realmente a resposta certa, letra D de dado. Ó, você viu que eu apaguei tudo de novo, porque eu não estava vendo hidrogênio, certo? Você apaga de novo, faz até dar certo. De boa? Agora, próximo exercício. Ó, a presença de substâncias ricas em enxofres em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, FeS2, que, em contato com oxigênio atmosférico, reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação que está mostrado aí, tá? Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-lo, pessoal, com calcário. Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza igual a 50% de massa. Então é o seguinte, ó, o calcário ele tem 50% de CaCO3, tá? É uma amostra de calcário que tem impurezas. Essa daqui é a quantidade, a porcentagem de massa de pureza dele. Legal? Aí ele falou assim, ó, qual é a massa de calcário? Gente, calcário é a massa total, tá? E esse calcário, ele tem 50% de carbonato de cálcio. Então, qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico? Sabendo que as massas molares do CaCO3 e do H2SO4 são iguais a 100 gramas por mol, 98 gramas por mol, respectivamente. Pessoal, beleza? Bom exercício? Ó, o CaCO3
o carbonato de cálcio sólido, ele vai reagir com H2SO4 em solução aquosa. Beleza? Vamos montar a reação primeiro. Seguinte, sal com ácido é reação de dupla troca. Como é que funciona? O positivo de um pega o negativo do outro. Então aqui vai formar o gesso, ó, sulfato de cálcio, mais o H2 vai se juntar com o CO3. Pessoal, vai produzir H2CO3, ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Toda reação que produz ácido carbônico, ele acaba se decompondo em água, né, mais CO2. Certinho? Isso aqui é sólido, né? E isso aqui é líquido. Joia? Eu preciso balancear a equação porque é um cálculo, esse aqui é o método. Eu vou colocar um nesse sal. Gente, um cálcio, um sulfato, dois hidrogênios, aqui tem um carbono, a equação é tudo ela está balanceada já, tá? Ele quer a massa de calcário, então eu vou primeiro calcular a massa de carbonato de cálcio. Lembrando que no calcário que ele está usando, o carbonato de cálcio, né? O CaCO3 corresponde a 50%. Beleza? Então eu vou calcular a massa de calcário. Gente, eu preciso saber a quantidade de ácido sulfúrico que eu tenho reagindo. Agora, você pode dar uma olhadinha para mim aqui? Ó, a concentração do ácido é 9,8 gramas por litro. E ele está falando, pessoal, que quer neutralizar 1 litro do ácido. Então, ó, 1 litro da solução do ácido sulfúrico, ela tem 9,8 gramas. Por quê? Porque a concentração, ele deu 9,8 gramas por litro. Está aqui, ó, no texto. Se você está usando 1 litro, você está usando 9,8 gramas, tá? Então, ó, eu quero saber a massa do calcário. Primeiro eu vou calcular a massa do carbonato de cálcio e já sei a massa do ácido sulfúrico que vai reagir. Primeiro eu vou colocar a proporção em mol. 1 mol de CaCO3, né, de calcário, ele neutraliza 1 mol de ácido sulfúrico. Legal? 1 mol, eu vou substituir, né, pela massa molar correspondente. 1 mol de calcário, 100 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol, eu coloco 100 gramas. E lá no ácido sulfúrico, pessoal, 98 gramas, que é a massa molar do ácido sulfúrico. Joinha? Só que é o seguinte, vai ter que neutralizar 9,8 gramas. Então, a massa de CaCO3 eu vou chamar de M, beleza? O que aconteceu? Ó, de 98 foi para 9,8, dividiu por 10. Então, aqui vai dividir por 10 também. Então, essa massa aqui, 100 dividido por 10, 10 gramas. Só que essa massa aqui é de carbonato de cálcio. Ele quer a massa de calcário, galera. A massa do calcário é a massa total da amostra. Então é só fazer uma regra de 3. Ó, 10 gramas é a massa de CaCO3 que a gente usou. Ela corresponde a 50% da amostra do calcário. O calcário todo é a massa total, certo? Que eu vou chamar de MT. Ele 100% é a massa total. De boa? Então a massa total, ó, multiplicou por 2, 20 gramas. Essa é a massa de calcário que a gente teria que usar. Certinho? E isso está na resposta letra D. Exercício 126, alternativa letra D. Um cálculo, esse aqui é um método bem tranquilo.
eu acho que você faria numa boa. Certo? Gente, não pode esquecer, tá? Pausa o vídeo, faz a resolução, depois, mesmo que acertou, assista o vídeo. Certinho? Próximo exercício, exercício de número 127. Ele fala assim, ó, para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja, certo? Então você tem o suco de laranja e você vai colocar caldo de cana. E a mistura é passada em panos para retenção das impurezas. Galerinha, é passada em panos. Beleza? Beleza? Isso é o quê? Filtração. Então, eu já vou até escrever do ladinho aqui, ó. Passado em panos, o pano está fazendo o papel de um filtro. Então, é uma filtração. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as folhas são substituídas por cilindros de bambu e as rolhas, né, são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Os processos físico eu já sei que é a filtração. Químico, pessoal, todo mundo sabe, né? Para você produzir o vinho, né? Ok? Você tem que fazer, você aprende lá na biologia, você aprende... Mas peraí. Ó, como primeiro é filtração, eu já vou descartar a letra A que ele colocou decantação. Eu vou descartar a letra D, decantação. Precipitação, letra E, descartei. E eu estou com a letra B e a letra C. Gente, para que ele deixa lá todo esse tempo, hein? E é um processo químico, meus queridos. Decantação é um processo físico, já dá para descartar. Ele deixa lá no tanque para ocorrer a fermentação. Então, questão de número 127, alternativa letra C. Tá joia? Agora, exercício de número 128. Ele fala assim, pessoal, ó. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassas é o aquecimento em altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de 2 compostos apenas. Então, galera, ele está falando que se você aquecer a principal substância desses sítios, resulta na formação de 2 compostos apenas. Vamos lá, vamos ler, né, fazer uns esqueminhas aí. Um deles é um óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. Então, esse aqui, ó, por exemplo, é um sólido, tá? E esse daqui seria um gás. Que mais? A reação do primeiro com água resulta na formação do CaOH2. Ixi, já matamos. Ó, se eu reagir, pessoal, ó, eu sei que é um óxido, né? Legal? Sólido. E se eu reagir com água, produz o hidróxido de sódio. Então, galera, esse óxido é o CaO. Óxido de metal, certo? Ele é sólido, reage com a água e produz o hidróxido de cálcio. Então, eu já sei que esse primeiro aqui, opa, é o óxido, né? Esse primeiro aqui é o óxido de cálcio, é o CaO. Certinho? Enquanto a reação do segundo resulta em H2CO3. Ixi, também matamos. Ó, o segundo reagiu com água, né? Água, e ele produziu ácido carbônico aquoso, galera. H2CO3 aquoso.
certo? Então aqui com água. Bom, se ele produziu um ácido, ele era um óxido ácido, galera. E no ácido tem carbono. Então só podia ser o gás carbônico, esse segundo aqui, tá? Então pronto, ó. O primeiro é o óxido de cálcio e o segundo, galerinha, é o gás carbônico. Beleza? Então quem é a substância? Gente, a substância é o calcário. O calcário, carbonato de cálcio, quando sofre decomposição térmica, ele produz óxido de cálcio e gás carbônico. Essa é a resposta. A fórmula da principal substância encontrada, letra C, é calcário, né? Carbonato de cálcio ou mármore ou calcita. Bacana, hein? Exercício bem legal. Exercício de funções inorgânicas. Queridos, agora a questão de número 129, outro cálculo estequiométrico. Ele fala assim, ó. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada um, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Legal? A ferrugem, pessoal, é um óxido hidratado, tá? É o Fe2O3, pontinho H2O. Na química, esse pontinho aqui, ele representa hidratação. Então, é um óxido hidratado. Uma substância marrom e insolúvel. Produto da oxidação do ferro metálico que ocorre. Ele dá até a equação para nós aqui da formação da ferrugem. Certinho? Ele deu a massa molar do hidrogênio, do oxigênio e do ferro 56. Aí ele fala assim, ó. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade, ou seja, 50% de um prego? Gente, eu vou fazer nesse espaço aqui mesmo, mas eu preciso voltar. Peraí. Preciso voltar lá na equação. Ó, eu preciso pegar a proporção em mols entre o ferro que vai ser, né, oxidado e a ferrugem, meus queridos. Ó, a proporção é de 2 mols por ferro. Quando não tem nada, o coeficiente é 1, tá? Então aqui, ó, é 1 mol. De boa? Então eu vou escrever essa equação aqui, galerinha. Ó, 1 mol... Opa, 1 mol não. 2 mols de ferro. Certo? O coeficiente do ferro é 2. Então, ó, 2 mols de ferro, ele produz 1 mol da ferrugem, que é o Fe2O3, pontinho H2O. Só um detalhezinho. Quando na química tem esse pontinho aí, significa composto hidratado. Aí, pessoal, significa que a água, ela faz parte da estrutura da substância. Então, ó, tudo isso daqui é uma substância só. Beleza? Bom, como tem massa, eu vou passar mol, né, para massa. Ele disse que o ferro tem massa molar 56 gramas por mol. Olha lá, ó, o ferro é 56. Joinha? Agora eu preciso calcular a massa molar do Fe2O3, pontinho H2O. Gente, eu vou fazer aqui na esquerda. Ó, Fe3, não, Fe2. Fe2O3, ponto H2O. Isso tudo é uma substância só. Qual é a massa do ferro? Ele deu 56. Aqui na fórmula são 2 ferros, 112. Pessoal, o oxigênio é 16. Agora me ajuda, ó. Tem oxigênio aqui, tem oxigênio na água. Só que primeiro eu vou trabalhar com esses 3, porque depois eu vou trabalhar com a água toda, tá? Então eu vou multiplicar por 3 aqui, vai dar 48. Agora eu trabalho com a água toda. A água pode trabalhar H separado ou com ela toda, eu prefiro trabalhar com ela toda,
Porque a gente sabe que a água, galera, tem massa 18, né? Todo mundo sabe isso daí. Só tem uma molécula de água, vai dar 18. Essa continha aqui, ela vai dar uma massa molar 178 gramas por mol. Então, no lugar de 1 mol da ferrugem, 178 gramas. Beleza? Pessoal, agora deixa eu dar só uma voltadinha aqui, ó. Ele disse que cada prego tem 5,6 gramas. Certinho? Só que ele está falando que apenas metade do ferro se oxidou. Tudo bem? Então, a massa de ferro que oxidou, metade de 5,6 é 2,8, galerinha. Ó, isso daqui é 50% da massa do ferro, que é 5, cada prego, né? Cada prego 5,6 gramas. Como só metade dele enferrujou, se oxidou, 2,8. Isso vai dar uma massa aqui que eu vou chamar de X. Gente, essa massa X aqui, eu já fiz para você 4,45 gramas de ferrugem de Fe2O3, pontinho H2O. Legal? Isso daqui, 4,45, nós temos na letra A. Beleza? Mais um cálculo estequiométrico de boa. Pessoal, agora a questão de número 130. Ele fala assim, ó. A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Quantas vezes já caiu o tratamento de água no Enem? Pessoal, muitas vezes. Então você tem que dominar todas as etapas do tratamento de água. Só que nesse caso aqui, daqui a pouquinho você vai ver, ele já deu o esqueminha. Nela podem ser observadas as etapas que vão desde a captação, lá do manancial, né, em represas, até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição do hipoclorito de sódio. Queridos, o hipoclorito de sódio, a hora que você leu isso aqui já veio na sua cabeça, né? O hipoclorito, o ClO-, ele tem ação germicida, meus queridos, certo? Ele é o componente da água sanitária. Ele é usado no tratamento da água também como germicida. E o resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Então, em uma das etapas aqui, para economizar, eles tiraram o hipoclorito de sódio. Eles não adicionaram hipoclorito de sódio. Legal? Bom, acho que dá para você ler. Ele fez aqui a captação. Depois, ele fez a floculação. Só para lembrar, nessa etapa aqui de floculação, nós adicionamos sulfato de alumínio, queridos, certo? O sulfato de alumínio, ele sofre hidrólise e forma hidróxido de alumínio. Tanto o sulfato de alumínio, pode considerar ele sozinho, quanto o hidróxido de alumínio, a gente diz que eles são coagulantes, certo? Eles fazem com que as impurezas grudem nele. E aí você vai formar flocos maiores. Por isso que é chamado de floculação essa etapa. Beleza? Formou flocos maiores, você deixa descansando para ocorrer a sedimentação. Essa sedimentação, além de sedimentação, eu chamo de decantação. Tá? Quando acontece a decantação, a maioria das partículas sólidas já foram retiradas da água que você trouxe lá do manancial, lá da represa, tá? Só que ainda sobram algumas partículas sólidas. Aí a gente vai fazer uma filtração, meus queridos, uma filtração industrial. Você passa por um filtro que tem cascalho, areia e tem também, em algumas estações, né, carvão ativado. Queridos, a principal
principal causa de usar, né, o carvão ativado é que ele é poroso e ele consegue restituir, ele consegue absorver ou adsorver substâncias gasosas que têm cheiro ruim, tá? Então, quando a gente passa por esse filtro, se ele tiver carvão ativado, o cheiro ruim da água ele já vai desaparecer. Aí depois, nessa última etapa aqui, nós temos a desinfecção, a alcalinização. Se você tiver uma água com caráter ácido, você pode usar cal virgem, né, CaO, que é um óxido básico, para você corrigir o pH, para deixá-lo menos ácido. E tem a fluoretação, que você vai adicionar sais com flúor para evitar cáries dentárias, né? E depois você tem a distribuição. Bom, lembrando que esse aí é o processo, né? Só que para economizar, eles deixaram de colocar hipoclorito de sódio. Queridos, qual que é a principal função do hipoclorito de sódio? Germicida. Então, ó, caso fosse aceita a proposta, né, de retirar o hipoclorito de sódio, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Pessoal, elevação do teor de bactérias, tá? Porque você estaria tirando a substância que tem ação germicida. De boa? Então, resposta letra E para exercício 130 do Enem. Meus queridos, chegamos agora à questão de número 131. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a última, inclusive. Ó, polímeros biodegradáveis. Gente, esse assunto é recorrente no Enem. São polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos. Por isso que é biodegradáveis, de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas ou meses, sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre a biodegradação anaeróbica, né? Anaeróbica, ou anaeróbia sem oxigênio, conforme representado na esquemática simplificada, tá aqui. Durante esse processo, a formação de produtos, tá vendo aqui, pessoal, ó, gás carbônico, metano, vapor d'água, né, provavelmente, carbono resíduo e a biomassa, carbono de biomassa. Aí ele fala assim, ó, durante esse processo, há a formação de produtos que podem ser usados para geração de energia. Gente, para servir como geração de energia tem que ser combustível, né? Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação da matéria e pode ser diretamente usado como combustível. Ele quer saber quem é esse combustível. Então vamos lá. Bom, CO2 não sofre combustão, não é combustível. O carbono está no seu máximo valor de inox. Gás natural, CH4, pessoal, o metano é combustível. Beleza. Água não. Carbono resíduo sim, né? Carvão. Carvão biomassa também. Então nós temos 3. Só que ele fala assim, ó, um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação. Queridos, qual que é o estado físico de maior agregação? Onde as partículas estão mais agrupadas? Sólido. E depois, líquido. Qual é o estado físico onde você tem a menor agregação? Pessoal, é no estado gasoso, tá? Então a resposta, porque ó, esse aqui é gás, esse aqui é sólido, esse aqui é sólido, né? Então a resposta correta, CH4, exercício de número 131, alternativa correta, letra B. Gente, eu sempre deixo aqui as respostas, mas a gente já resolveu tudo para você. Ó, espero que você tenha gostado, né, que acrescentou alguma coisa para você. Se você gostou, deixa o like aí, que é muito importante para a gente. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês aí.
Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.